Essa paciente ela tem 55 anos, vai fazer lifting ou ritidoplastia completa, com lipo de submento e colocação de prótese de mento e peeling de lábio superior e inferior. Tu fez Naropin 100? Naropin 100. Meia ampola de adrenalina. A lipo, essa gordura que sai da lipo a gente vai utilizar para preenchimento de lábio e preenchimento de suco nasogeniano. A programação é uma rítido de terço superior, médio e inferior. Ou seja, todo o rosto. Desde aqui até aqui. Abre, abre. Tesoura. Misturei. Tesoura, monocrio. A gordurinha embaixo do queixo incomoda muitas pessoas. As pessoas não gostam de se olhar no espelho e ver aquela gordurinha, aquela pelezinha sobrando embaixo do queixo. Existem procedimentos que podem ser realizados, você pode conversar com o seu médico. Existe a lipoenzimática de papada e existe a criolipólise. Como é que funciona isso? A lipoenzimática de papada é aplicada, injetado substâncias que vão reagir com a gordura e diminuir a gordura no local. E a criolipólise é o congelamento, promove o congelamento dessas células de gordura, ocasionando a sua diminuição. Depois é reabsorvido pelo organismo e eliminado, melhorando o contorno facial e devolvendo jovialidade para o rosto. Então, de modo geral, existem 3 períodos em que a mulher quer fazer um procedimento, né? A gente procura dividir mais ou menos assim na mulher jovem. Então, geralmente esse período vai 2 anos depois da menarca, que aí ela já definiu a estrutura óssea dela, definiu a estrutura gordurosa dos tecidos moles e tecidos duros, né? A gente fala 2 anos depois da menarca com a idade mínima de 15 anos, 15, 16 anos. Depende muito da maturidade também da pessoa. Que elas não têm filho e então elas procuram um procedimento que é assim, é rinoplastia, é cirurgia de otoplastia, cirurgia da orelha, cirurgia de lipoaspiração, aumento da mama, né? Redução da mama, hoje faz muito mais aumento que redução, muito mais. Depois a gente tem as mulheres num período que é o período pós-gravidez, que aí elas tiveram filho, tiveram alterações, aí são outros tipos de cirurgia. Geralmente são pexias da mama, com colocação de prótese, porque hoje a pexia, que é o levantamento da mama, a gente faz assim 90% dos casos com prótese, né? E também as cirurgias de abdômen, lipoaspiração, todas as cirurgias que vão devolver, porque a gravidez ela é muito bonita, é um momento muito importante para a mulher, mas a gravidez também traz alterações. Tem uma gama de suplementação que a gente pode usar. Independente da idade, a gente tem colágeno de boa qualidade hoje em dia. Tem suplementação com aminoácidos essenciais, que eles melhoram a pele, melhoram a unha, melhoram o cabelo. Existem, acho que a gente chama fórmula da beleza, que é com silício orgânico e com mais outras vitaminas que a gente usa. E tudo isso vai fazendo o quê? Preparando uma pele para antes da cirurgia, para ela ter mais firmeza. Ou mesmo para quem não quer fazer uma cirurgia e quer melhorar a qualidade da pele, independente da idade. E depois uma cirurgia, né? Normalmente a gente entra com a suplementação ou antes ou em quem não vai fazer. E a terceira faixa etária, que aí está relacionada a essa senhora que nós apresentamos, essa cirurgia que a gente apresentou, que é uma cirurgia de face, que então é na idade próxima à menopausa ou na menopausa. Que então existe uma série de alterações. A pele ela tem menos elasticidade, aparece mais flacidez, os sinais eles são do corpo já são modificados, né? Então a cirurgia mais comum geralmente é a cirurgia facial. São procedimentos na face, que aí é
cirurgia de pálpebra, cirurgia da face toda, que é a ritidoplastia ou lifting facial, que é a face completa, que nem a gente fez. E aí a gente tem variantes dessas cirurgias, ou até o nariz caído. A gente já fez a lipo aqui e fizemos retirada de pele. Não tiramos muito porque o aumento vai aumentar. Então a gente tem que calcular menos retirada de pele na gordura submentoniana, nessa região do cervical. Agora na região das pálpebras, ela já fez cirurgia de pálpebra tempo atrás. Então nós vamos só tirar umas bolsinhas que ela tem na parte interna e vamos refazer a pálpebra inferior, fazendo a cantopexia, que é um ponto que se dá aqui no canto, para elevar a pálpebra inferior. Se infiltra anestésico local e vasoconstritor. Com isso, a anestesia não precisa ser tão profunda. Essa cirurgia se fazia bastante com anestesia local, com sedação, mas o melhor é dessa maneira. Hoje os anestésicos são muito seguros, dão um resultado muito bom, então a anestesia ela veio complementar muito, é muito importante para a cirurgia, né? Essa cirurgia, se não é feita a cantopexia, tem muito risco de ficar com a pálpebra inferior caída, que é a exposição da esclera. Exposição da parte branca do olho que fica muito feia. Nem pode ser tirado pele demais na pálpebra superior, porque senão ela não vai descer, e não pode deixar com que a pálpebra inferior fique caída, porque senão a superior, mesmo tendo comprimento, ela não vai conseguir encostar. Onde não encostar uma na outra, nós vamos ter lacrimejamento, ardência, o pós-operatório e não só pós-operatório, mas também uma sequela, né? Vai ficar um estigma que a paciente vai sentir. Isso acontece no paciente de idade, que é o ectrópio senil, que também deve ser corrigido com cantopexia. Dá lá um... Se a flacidez está começando a pegar e está deixando o seu rosto quadrado ou um aspecto de derretido, de caído, nós temos o ultrassom microfocado, que é um procedimento novo, que ele vai lá no músculo, vai profundamente no músculo e levanta. Levanta a pele também. Ele promove um mini lifting e ele pode ser associado à toxina botulínica e ao preenchimento de ácido hialurônico para devolver as estruturas do rosto, para levantar o rosto. Pode ser aplicado no rosto, dá para fazer nessa região para levantar a sobrancelha, na área embaixo dos olhos para melhorar a pálpebra inferior, nessa área aqui para melhorar o contorno do rosto e nessa área aqui para melhorar pescoço e a região da papada também. Quando tem casos específicos que o paciente vai fazer uma cirurgia, que tem principalmente nessa região ruguinhas, os códigos de barra, a gente aproveita, na verdade o cirurgião, né, aproveita e faz a microdermabrasão, porque o paciente já está anestesiado, é um procedimento bem dolorido, não dá para fazer no consultório, é mais difícil ser feito no consultório. Então, como ele dói mais, aí sim, aí é feito e aí ele tem uma profundidade maior, requer cuidado, requer que o paciente se afaste. Então, normalmente se faz assim, já que eu vou me afastar por causa da cirurgia, eu já faço esse e me afasto e faço tudo junto. Fora isso, a gente faz tratamentos de peeling para mancha, porque dependendo do fototipo da paciente, a gente não pode ser muito agressivo para tratar a mancha. Quanto mais agressão a gente faz, mais rebote a gente tem. Então a gente aproveita essa época do ano para fazer os tratamentos mais longos de peelings, que faz aplicações no consultório, com peelings mais potentes, faz um tratamento em casa
E aí, quando chega no verão, a gente faz algumas substituições desses produtos que o paciente usa e aí corta essas aplicações aqui. Fazer um preenchimento de gordura no lábio superior, no lábio inferior e no sulco nasogeniano. A diferença de fazer o enxerto de gordura é que é do ácido hialurônico, é que é um produto, um preenchedor natural, embora o ácido hialurônico também seja biocompatível, mas a gordura ela é da própria paciente, então tem menos risco de qualquer tipo de rejeição e além disso o valor é bem mais acessível porque a gente não tem o produto, então a paciente não tem o gasto do produto. Com o passar da idade, a gente perde um pouco da gordura, principalmente do rosto. Então é bem importante esse preenchimento. E claro, tem pacientes que mesmo jovens querem fazer o preenchimento para ter o lábio um pouco mais proeminente, né? Então pode ser utilizado nos dois casos. Mesmo que a gente use a cânula na base da asa do nariz, que tem um vaso ali. Se a gente infiltrar nele, pode dar necrose da ponta nasal. Como a gente usa essa cânula, que ela é chatinha na ponta, que ela é mais segura, então a gente tem que dar um ponto nas áreas que foram incisadas. Outro procedimento muito desejado é o preenchimento com ácido hialurônico. Nós temos vários perfis de paciente, a paciente mais jovem geralmente procura para preenchimento de olheiras, para preenchimento labial ou muitas vezes alguma coisa que está incomodando no rosto e que precisa fazer uma harmonização facial. O paciente já de meia idade, a pele um pouco mais madura, que já tem mais flacidez, já tem mais perda de estrutura óssea e de gordura, a gente precisa fazer uma reestruturação. E através da técnica do MD Codes, que são códigos médicos, a gente consegue promover esse lifting facial através de pontos estratégicos para levantar, para dar aquela levantadinha na face. É um procedimento realizado em consultório, geralmente com um anestésico tópico e que logo já se vê o resultado, mas que ele melhora em torno de 15 dias, ocorre uma acomodação do ácido hialurônico nos tecidos, na pele, e aí nós vemos realmente o resultado. E ele vai estimular colágeno. Então, depois de 3, de 4, mais meses, a pele da paciente ou do paciente continua melhorando. Através dessa técnica, nós conseguimos fazer um lifting facial não cirúrgico. Essa técnica está desenvolvendo, está sendo aprimorada e recentemente nós temos conseguido fazer a miomodulação. O que é a miomodulação? Através da aplicação do ácido hialurônico em alguns pontos, nós conseguimos diminuir a força muscular e desta maneira nós vamos interferir no processo de envelhecimento do indivíduo. Ele vai envelhecer menos e melhor. Ele vai chegar numa idade mais avançada com as estruturas mais conservadas, mais preservadas. As cirurgias na faixa etária da mulher que está na menopausa ou faz uso de hormônio ou próxima à menopausa, uma das principais cirurgias é a cirurgia da face. E a face, a gente tem todos os procedimentos paliativos, que são procedimentos dentro da medicina estética, que são super bem vistos, mas que eles têm uma efetividade maior na mulher jovem e na mulher da meia idade,
Mas a mulher já com um certo grau de flacidez, ela tem que evitar os preenchimentos excessivos, porque isso muda o perfil facial dela. E aí ela começa a ficar estranho, o rosto fica muito estranho. Olha o tempo em que se usava muito o Metacril, que é a bioplastia. Com o tempo, o rosto ficou totalmente alterado, com fibrose, com alterações de endurecimentos locais. Então, a cirurgia da face é muito importante, porque muita gente, aparecem procedimentos novos e muita gente diz, agora não precisa mais fazer cirurgia de face. Isso é uma bobagem. Nunca deixou de ser feita, cada vez é feito mais, no mundo inteiro, não é aqui no Brasil. Um outro tratamento muito legal é o Skin Booster. A gente faz estímulo de colágeno e a gente injeta aquelas peles craqueladinhas, ou principalmente nessa região aqui, que a gente sorri, vai marcando uma ruga, que ela não é profunda, mas ela faz a marca na pele. Ou quem tem a pele clarinha, que faz os craqueladinhos assim, a gente faz essa hidratação intracelular. A gente injeta ácido hialurônico em torno de umas 3 aplicações, dependendo do grau de comprometimento que o paciente tem. E a gente tem resultados muito bons. Como é que funciona essa hidratação injetável? Ela é com ácido hialurônico e ela é colocada nessa área em que tem a perda de viço e está formando muitas ruguinhas finas, que a toxina botulínica já não está mais conseguindo vencer. Então a gente consegue fazer a hidratação injetável, onde é utilizado um ácido hialurônico de baixo peso molecular, e ele promove uma hidratação, ele puxa moléculas de água e promove uma hidratação e rejuvenescimento dessa área. E agora a gente então vai colocar a gordura que a gente não usou no enxerto. É um pouco estranho, parece um pouco estranho, mas a gordura ela tem muitas células totipotentes que vão fazer com que o tecido se regenere mais rápido e aumente a produção do colágeno nessa área. Ela vai para a sala de recuperação assim. Aí a gente avisa o pessoal para manipular ela com luva, para que o pessoal da enfermagem não fique em contato com a gordura, né? Então fica um aspecto meio estranho, mas ajuda bastante. Na hora de estubar a paciente, na hora de passar a paciente para a cama, a gente coloca então essa gaze úmida, somente para proteger. Assim que termina a cirurgia da pálpebra, a gente já coloca a pomada e agora recoloca a pomada. E por cima da pomada a gente põe gaze úmida também, para evitar que edemacie muito, que a paciente fique muito inchada. Então é isto. Né? Então, assim, a indicação de cirurgia plástica é aquela pele em excesso, aquela flacidez, que vai ser resolvida, né, retirada com a cirurgia, mas às vezes ainda fica, assim, uma textura de pele que a gente tem que tratar, aquelas manchas, assim, que isso não vai sair com a cirurgia, né? Então, assim, hoje a gente tem vários procedimentos e cada vez mais eles são menos invasivos e mais efetivos. Então, hoje a gente tem, assim, por exemplo, o microagulhamento, que a gente pode fazer, melhora a textura da pele, fecha os poros, a gente coloca ativos, que eles já melhoram as manchas, trata melasma. A gente tem laser, que ajuda a fechar os poros também. Nós temos uma terapia nova que é chamada de radiofrequência microagulhada. É um equipamento com agulhas banhadas a ouro, que vocês podem observar aqui. Ela faz o disparo, ela já realiza o microagulhamento e já injeta a radiofrequência dentro da pele do paciente. Então você tem duas ações num tratamento só. Você tem os benefícios do microagulhamento mais os benefícios da radiofrequência. Para que ele serve? Para poros dilatados, para ruguinhas finas, para manchas, para tratamento do melasma, para cicatrizes de acne, para flacidez que começa a diminuir, né, a tensão da nossa pele, tanto da face quanto do pescoço, para dar aquele viço, aquele glow na pele que a gente tanto gosta, e também ele pode ser usado para tratamento de estrias.
é praticamente indolor, então nós conseguimos selecionar qual a energia, qual a emissão que nós queremos para cada parte do rosto. Existe uma emissão, uma energia e a profundidade adequada, dependendo do que nós queremos promover. Eu tenho feito aqui em Porto Alegre um tratamento que se chama Hollywood Peel. Ele se chama Hollywood Peel ou Blackout Peel, que ele é o que com carvão ativado. Então a gente aplica o carvão no rosto, aquece ele e aí quando a gente vai retirar ele com o laser, ele retira todas as impurezas junto. Sai o carvão, ele vaporiza e ele sai todas aquelas impurezas. Então o que a gente faz com isso? A gente tem uma pele que a gente diminui os poros, então ela fica com um aspecto mais saudável. E para quem tem acne, maravilhoso, melhora bastante a acne. E é chamado Hollywood porque as meninas de Hollywood, as atrizes de Hollywood, fazem perto dos Oscars e quando tem entregas e coisas assim, elas fazem porque faz muita diferença. Mas a cirurgia da face, ela sempre foi feita, continua sendo feita, o resultado é excelente na cirurgia de face, desde que a gente não transforme esse rosto com alterações de mímica facial. Então, quais são os pontos principais? Os principais pontos, eles são os pontos relacionados à região dos olhos, para não ficar com o olho arregalado, um olho caído, com o olho muito aparente, ou também a questão das comissuras labiais, para não ficar com a boca como se fosse esticada, aquela boca do coringa que se chama, né, muito esticado. O lóbulo da orelha é muito importante porque ele não pode ficar repuxado. Isso é uma tração que a gente faz na região cervical que tem que ser feita de uma maneira especial para que o lóbulo não fique repuxado. E esses, assim, praticamente são os principais estigmas que a gente procura não ter na cirurgia da face.